Feliz ano novo para você. Feliz ano novo. Por quê, Denis? Feliz ano novo. A gente está começando dezembro agora. Hoje é dia 1 de dezembro. Exatamente, meu irmão, porque para nós católicos o ano terminou ontem, né? O último dia da 34ª semana do tempo comum. E hoje a igreja começa, né? A igreja muda de calendário, né? Começa um ano novo, né? Muda o ano. E agora nós passamos a viver um ano novo. O ano de 2025 para nós, católicos, já começa domingo agora, dia 1º, né, de dezembro. Por quê? Começa o tempo litúrgico, o novo ano litúrgico. Nós agora estamos vivendo o ano C, o ano onde nós lemos todo domingo, quase todos os domingos, tem algumas exceções por conta de algumas festas e solenidade, o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. E estamos aí iniciando o Advento. O Advento, o que é o Advento? Esta palavra advento ou ar de vir, ou seja, celebramos aquele que há de vir. Jesus no Natal, né? Celebramos aquele que já veio a sua primeira vinda como criança no Natal, e nós por isso celebramos 4 semanas do Advento. As 2 primeiras semanas do Advento, como você vai ver no Evangelho de hoje, no Evangelho do próximo domingo, nas 2 primeiras semanas do Advento, a igreja prepara o nosso coração para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no fim dos tempos, ou seja, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu retorno glorioso para colocar um fim na história humana como nós conhecemos e surgir novos céus e nova terra. E nas 2 últimas semanas do Advento, nós lemos e meditamos a primeira vinda de Cristo, né? Jesus que vem, a sua encarnação. João capítulo 1, versículo 14, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então nós celebramos a encarnação de Cristo. No dia 25 de dezembro, celebramos o nascimento do Messias, aquele que veio para trazer salvação para Jerusalém, para Judá e também para todos os habitantes da terra. Então, hoje nós iremos meditar alguns textos que vêm falar sobre a segunda vinda de Cristo e começamos aí o ano litúrgico, o ano C da igreja, e começamos com o Santo Advento. Então, Advento também é tempo de penitência, é tempo de fazer sacrifícios para a nossa santificação, mortificações. O Evangelho também vai falar sobre isso. Jesus vai dizer, cuidado para que o coração de vocês não se torne insensíveis. Por quê? Vamos ver no Evangelho. Então, a primeira leitura de hoje, né, é tirada do livro de Jeremias, capítulo 33, versículos 14 ao 16. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Primeira leitura, tirada do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 14 ao 16. Tome nota aí na sua Bíblia, no seu caderninho, né? Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Então, Deus prometeu, né, bens futuros para Israel e para Judá, para o seu povo. E ele diz que está chegando, né? Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir. Está chegando esses dias, né? Que dias serão esses? O dia da encarnação do Verbo, o dia em que Jesus vem habitar essa terra. E aqui ele diz, no versículo 15, né? Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça. Então, Jesus é filho de Davi, segundo a genealogia humana, segundo a carne, Jesus é filho, descendente de Davi. É por isso que o cego de Jericó, quando encontra Jesus, né, quando ouve que Jesus está passando, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos outros na Bíblia chamaram Jesus de filho de Davi. Por quê? Porque ele é esta semente que iria brotar a partir de Davi. Veja, versículo 15 de novo. Naqueles dias,
ou seja, na plenitude dos tempos, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Então esse menino que nasceu de uma mulher é descendente de Davi. Naqueles dias, naquele tempo, na plenitude dos tempos, farei brotar de Davi a semente da justiça. Jesus é a justiça de Deus. É Ele que nos torna justo, é Ele que nos justifica, é Ele que nos salva, né? Que fará valer a lei e a justiça na terra. Ele fará valer a lei e a justiça na terra. Mesmo que as pessoas não queiram, por conta do obscurantismo que estão envolvidas, que estão inseridas, mergulhadas no pecado, mesmo que as pessoas não queiram ver Jesus, ouvir Jesus, né? E a partir daí se tornar filho de Deus, mas Ele vai trazer uma justiça por toda a terra. E quem viver a partir dela será salvo, né? Então, versículo 16. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém terá uma população confiante, né? Ou seja, o resto de Israel, né? O resto de Israel confiante ao pé da cruz, creu no Senhor e foi salvo. Um resto foi salvo, um resto de Israel foi salvo. E a partir desse resto, Jesus institui a sua igreja, os santos apóstolos, a Santíssima Virgem Maria, São João Batista, que foi martirizado antes da morte de Cristo, né? O velho Simeão, Zacarias, Isabel, são aqueles que os profetas vão dizer que um resto sobrará e esse resto será salvo. Então esse resto, por crer em Jesus, foi salvo, foi justificado, né? E a partir desse resto, Jesus institui a sua igreja e a igreja se espalha pelo mundo todo. É por isso que vai dizer, naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Ou seja, Jerusalém, não mais a Jerusalém que nós conhecemos, aquela terrena que está lá, né, lutando contra a faixa de Gaza. Mas agora a Jerusalém do alto. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, vai dizer, a Jerusalém que nós somos filhos dela, não é a Jerusalém terrena, mas é a Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste, ou seja, a igreja. Então nós somos filhos da Jerusalém do alto, fazemos parte da Jerusalém do alto. Somos igreja ainda militante, porque estamos militando, né, combatendo contra o pecado, contra a injustiça nesse mundo. Sim, mas fazemos parte da Jerusalém do alto, aquela que já está lá gloriosa junto com o Senhor. E vai dizer, o Senhor é a nossa justiça, ou seja, é o Senhor que nos justifica. Não há outro nome pelo qual o homem pode ser salvo, senão pelo nome de Jesus. Então é Ele que nos justifica, né? A segunda leitura, São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, vem dizer algo extraordinário para nós, meus irmãos. Veja, irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Então São Paulo está dizendo que ele tem um amor pela igreja, né? Os apóstolos têm um amor pela igreja transbordante, um amor que ultrapassa os limites, né? Por exemplo, você tem um copo com água, se você tem um copo de 300 ml, você só pode colocar 300 ml nele, de água ou de refrigerante, do que quer que seja. Mas se você colocar mais do que 300 ml, vai transbordar. Então São Paulo está dizendo que o amor dele pela igreja, né, pelos crentes, é um amor que transborda, vai além do limite. E esse amor é o amor de quem? De Cristo. Por isso Jesus disse, né? Jesus disse aos antigos, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né? Amai-vos uns aos outros, como eu te amei. E antes disso ele vai dizer, eu também vos digo, amai-vos, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E depois Jesus diz, eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, São Paulo diz que nos aconselha que o nosso amor deva transbordar. E como fazer esse amor transbordar? Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esse amor transbordante confirma em nós a santidade perfeita, uma santidade sem defeito,
Ser santo, meus irmãos, não é ser ausente de pecado. Ser santo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Cristo nos amou. Essa é a santidade. A verdadeira santidade consiste nisso, não na ausência de pecado. Nós iremos pecar sempre, mas que nós possamos, se cairmos, nos levantarmos em Cristo Jesus. Pedir perdão, né? Ir ao confessionário e pedir perdão. O Senhor, diante do Padre, dizer, olha, eu pequei, fiz isso, 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 isso. Depois escutar de Jesus através daquele Padre dizendo, eu, com a autoridade que a igreja me concede, te absolvo. Em nome do Pai, não é no meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aí ele vai dizer, enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progresso ainda maiores. Conheceis, de fato, as instruções que temos dado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que ensinou a igreja. São Paulo, através de suas cartas, São Pedro, através de suas cartas, São Tiago, através da sua carta, São João, através das suas 3 cartas do Apocalipse e do Evangelho que ele escreveu, né? São Lucas, através do Evangelho, através do Ato dos Apóstolos que escreveu, São Marcos, através do Evangelho que escreveu, São Mateus, através do Evangelho que escreveu, ou seja, todos que escreveram as cartas, os textos sagrados, ensinaram à igreja o modo de como viver para agradar a Deus. Veja, enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis, de fato, as instruções que temos dado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como conhecemos as instruções? Bíblia Sagrada. A Bíblia é o manual do cristão. A Bíblia é o manual do crente. Através dela, nós conhecemos as instruções de como viver de uma forma agradável a Deus. E aqui, o Evangelho vem trazer para nós exatamente o que eu estava dizendo. A igreja medita nas 2 primeiras semanas do Advento, né? São 4 semanas do Advento. As 2 primeiras semanas do Advento, a igreja nos leva a meditar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, o seu retorno glorioso, para colocar um ponto final na história humana como nós conhecemos e a partir daí criar céus e terra. Então nós precisamos viver atentos a esta possibilidade que já está aí, né? Já está às portas. Cristo vai voltar. Cristo voltará. Essa possibilidade não, é essa certeza, né? Vou usar a palavra correta aqui para não ser mal interpretado. Nós precisamos viver essa certeza, a certeza de que Cristo voltará na sua segunda vinda, na sua vinda gloriosa, para estabelecer o juízo final e colocar um fim na história humana como nós conhecemos. Só que Jesus nos dá um alerta. Cuidado, cuidado. Veja o que Jesus vai dizer no Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, e diz também a mim e a você, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, e as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e grande glória. Então Jesus está dizendo que vai aparecer inúmeros sinais. Veja os vídeos anteriores aqui do canal, né? Inúmeros sinais estão acontecendo e acontecerão ainda mais. E os homens ficarão apavorados quando vê o mundo todo. Isso aqui já vai ser no dia que Jesus voltar. No dia que Jesus voltar, o mundo todo vai entrar num colapso. Um colapso total, né? De repente, quando falta energia, quando falta internet, o mundo já entra em parafuso, né? Porque as pessoas começam a perder dinheiro, as pessoas começam a ficar malucas porque não conseguem falar com A, com B, com C, e todo mundo já entra em parafuso. Né? As empresas perdem as suas ações, as ações começam a cair porque deixaram de produzir, deixaram de fazer riqueza. Imagine quando Jesus voltar, que tudo entrar em parafuso. Existe uma história, a Bíblia não fala exatamente desses 3 dias, mas a Bíblia fala de uma escuridão
que virá sobre a terra os dias que precederão a vinda de Cristo, né? O sol deixará de brilhar, a lua perderá o seu brilho, né? Então, imagine quando isso acontecer, tudo entrar em colapso. Então, vai dizer Jesus aqui, né? Então eles, ou melhor, vai dizer assim, versículo 26, os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles, aí sim, aí quando o colapso acontecer, o mundo todo entrar em pânico, então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Então aqui o mundo chega ao seu fim, a história humana chega ao seu fim, como nós conhecemos. E a partir daí haverá o julgamento, e depois do julgamento, sentença, vem para cá bendito de meu Pai, vai para lá maldito de meu Pai, e aí viveremos eternamente no céu, e os condenados, Deus o livre, né? Quem for condenado viverá eternamente no inferno, no opróbrio eterno, como diz Daniel. E a partir do versículo 28, Jesus vem dar algumas orientações para que nós estejamos preparados para esse dia. Jesus vai dizer, versículo 28, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação, a vossa salvação está próxima, Jesus está chegando. Aí ele vai dizer, né? Porém, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. O que é um coração insensível? É um coração que não consegue sentir, que não consegue perceber. Jesus diz, cuidado para que o coração de vocês não fique insensível a esse dia, que vocês não fiquem sem conseguir entender, sem conseguir perceber que chegou o grande dia. E como é que o nosso coração vai ficar insensível a ponto da gente pensar, Jesus vai voltar coisa nenhuma, isso é história. Como é? A partir do que o nosso coração ficará insensível? Jesus diz aqui, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula. A gula. E a gula aqui, meus irmãos, não é somente a gula de comer muito não, tá? A gula aqui é o desejo de ter, né? A avareza, querer muita coisa, querer ser conhecido, querer like, querer tudo que nós possamos pensar de excesso, de exagero, essa palavra gula faz isso, né? Existe uma gula que não agrada a Deus, de querer sempre mais, nunca está satisfeito. O livro do Eclesiastes vai dizer, os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. Então, se nós dermos vazão aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, nós mergulharemos aí num prazer absoluto, né? Um prazer sem fim. Os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. São João vai dizer, né, que existe a concupiscência do olho, a concupiscência da carne e a concupiscência do espírito. Ou seja, uma concupiscência frenética, né? Um desejo frenético do mal, daquilo que traz prazer temporário, né? Aí ele vai dizer, da embriaguez, e aqui não é somente a embriaguez da bebida alcoólica, é a embriaguez de qualquer coisa, tudo aquilo que tira a nossa lucidez, tudo aquilo que tira a nossa razão, tudo aquilo que nos embriaga, que nos... Veja, tem pessoas que estão embriagados pelas ideologias, tem pessoas que estão embriagados pelos vícios, tem pessoas que estão embriagadas até pela religião. Pessoas embriagadas até pela religião, que não conseguem distinguir o que é Cristo e o que é a religião. Só que nós precisamos saber que existe Cristo e a religião que agrada a Cristo, a religião verdadeira que São Tiago fala. Existe uma religião verdadeira, uma religião que leva para Cristo e não uma religião que nos aparta de Cristo. Então, cuidado para que não façam com que os vossos corações fiquem insensíveis por causa da gula, que já expliquei, né? Da embriaguez e das preocupações da vida. Jesus vai dizer, ninguém consegue aumentar um dia na sua vida se preocupando com as coisas, se preocupando com a vida. No capítulo 6 de São Mateus, Jesus vai dizer, por que vocês ficam preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Por quê? Os pagãos, aqueles que não têm Deus, é que ficam preocupados com essas coisas. Ele vai dizer, olha as aves do céu, nem planta, nem colhe, nem junta em celeiro, e todos os dias o Pai o alimenta. Veja o lírio do campo, eles nem tecem, nem fiam,
nem fiam, mas nem o rei Salomão se vestiu com tanto esplendor. Por que vocês, homens fracos na fé, ficam preocupados? O que comer, o que beber, o que vestir? Jesus está dizendo que a gente deve se lançar na providência divina, né? Não devemos ficar aí preocupados com as coisas da vida. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está debaixo das suas mãos. Tudo está no controle de Deus, né? Ele continua, né? E esse dia não caia de repente sobre vós. Porque a gula, a embriaguez, a preocupação da vida vai fazer com que esse dia chegue como um ladrão para nós. O dia do retorno de Cristo. E aí nós sofreremos as consequências, né? Aí ele diz, versículo 35. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Como é que a gente consegue ficar vigilante? Orando, né? A fim de terdes força. Como é que a gente tem força? Através da oração. Sem oração, quem não ora não se salva, né? Diz um santo da Igreja Católica. Quem não ora não se salva. Quem ora se salva, né? Então, portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Não é orar de vez em quando, é orar sempre. A fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Então, nós só conseguiremos estar de pé quando Jesus voltar. Estar de pé é exatamente isso. Quando Adão e Eva pecou, a igreja chama isso de a queda do homem. Quando Adão e Eva pecou, caiu. Quando é que nós estamos de pé? Quando nós deixamos o pecado. Buscamos viver a vida na graça de Deus. Então, meus amados irmãos, essa é a reflexão do Evangelho deste domingo. Não é? A liturgia da palavra toda nós fazemos no domingo, com exceção dos salmos. Às vezes eu falo do salmo também, hoje não falei. Mas fica aí para nós, né? Um feliz ano novo para você que é católico, para você que não é católico, seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não é inscrito, vem aqui embaixo, inscrever-se, se inscreva, é gratuito, você não vai gastar nada, você só vai consumir talvez 1 segundo da sua vida clicando aqui em inscrever-se. Dá uma curtida no vídeo, compartilha com outras pessoas, chama mais pessoas para estar aqui nesse apostolado e vamos evangelizar. E outra coisa, se você quiser ajudar o canal, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo e você saberá como, né? Se você quiser ajudar a nós mantermos o canal, porque nós não recebemos nada aqui do YouTube e também eu já desisti, não quero mais, né? Fica aí por conta das pessoas que quiserem ajudar. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.